Hoje nós vamos falar de um tema, irmãos, muito, muito importante. Enquanto você vai abrindo a palavra, segundo livro de Timóteo. Segundo a Timóteo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse tema de hoje, da palavra de Deus, irmãos, um tema muito importante para a igreja, um tema muito importante para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre família. Sobre família, glória a Deus. E o tema que nós colocamos aqui, famílias que vencem em tempos difíceis. Glória a Deus. Eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, amam a sua família, se preocupam com a sua família, sofrem, choram, passam por situações difíceis, desafiadoras, porque família, irmãos, família é uma bênção maravilhosa, é tudo que a gente tem de precioso que Jesus nos deu. Além do Senhor Jesus, nós temos a nossa família, a família que amamos, e o quanto nós vamos aprender hoje, o quanto que é importante o nosso papel e o que Deus tem para nós dentro da nossa família. Essa palavra, irmãos, nós tivemos hoje lá em Campinas e levamos essa mensagem também, foi uma bênção, graças a Deus estar ali. E esse tema, irmãos, que nós vamos falar hoje, como eu estava dizendo, é muito importante, irmãos. Por quê? Além do amor que nós temos pela família, e você pode perceber que se alguém da sua família não estiver bem, se estiver acontecendo alguma coisa com alguém dentro da sua casa, com alguém que você ama, você sofre. Aquilo parece que é uma coisa que vem dentro. A gente pode estar bem, mas se alguém dentro de casa não está bem, nós sofremos, nós choramos, parece que a nossa paz, a gente fala: Senhor, eu preciso da minha paz de volta, eu preciso estar bem. A gente que é mãe, então, se dá uma febrinha no filho, a gente já fica naquele desespero e clama a Deus pela nossa família. Mas, irmãos, a família, esse tema que nós vamos estudar hoje aqui, dentro da palavra de Deus, ele é importante não só porque nós amamos a nossa família e porque nós queremos o melhor para eles. Nós queremos que a nossa família esteja bem, nossos filhos estejam bem, nosso marido, nossas esposas, mas porque a família é a base da sociedade. Por que a gente diz que a família é a base da sociedade? Porque família, ela começa, quando a criança ela é pequenininha, ela começa a crescer ali o caráter dela, a formação dela, os princípios morais, os princípios éticos, tudo aquilo que envolve integridade, caráter, formação, tudo começa dentro da família. Então, antes dos nossos filhos serem influenciados lá pelo mundo, pelo colega da escola, pela própria internet, antes dos nossos filhos serem influenciados lá fora, ou até maridos, esposas, serem influenciados por pessoas de fora, nós somos influenciados dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que as crianças, desde pequenininha, elas vão aprender o que é certo, o que é errado, o que é bem e o mal. Olha, isso não pode, aqui você está errando. Então, isso são princípios éticos e morais que são ensinados desde pequenininho e que são fundamentais até a vida adulta, até quando a criança se torna um adulto, porque isso vai definir quem ela é, vai definir o caráter. E os princípios espirituais, irmãos, que são os princípios de fé, os princípios de amor e de temor a Deus. E nós falamos que a família é a base da sociedade, porque a família, se nós
sociedade da mesma forma. Agora, se a gente tem famílias abençoadas, famílias estruturadas, famílias que são bênção, nós vamos ter uma sociedade abençoada. E infelizmente o que a gente tem visto na maioria das vezes são famílias sem estrutura, famílias dentro de casa sem nenhuma estrutura, disfuncionais, e isso traz problemas, impactos para a sociedade. Então essa é a responsabilidade. A primeira coisa que nós precisamos olhar aqui, e não é, nós vamos falar várias coisas aqui, irmãos, mas essa palavra não é só para quem é pai e mãe, é para quem é esposo, para quem é esposa, para quem é filho, adolescentes, jovens, é para todos, porque cada um tem uma responsabilidade e um papel que é dado por Deus dentro da família. Todos nós temos um papel dentro da família de ser bênção para a nossa família, de ser alguém que faz o melhor dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Vamos ler o texto, irmãos, para nós aprendermos aqui a palavra do Senhor. Diz assim, olha, 2 Timóteo 3, nós vamos ler do 1 até o 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, algumas traduções dizem assim, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, profanos, sem amor pela família, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E outras traduções diz, negando a eficácia dela, a eficácia da piedade. Destes se afaste, diz o texto. Irmãos, que palavra! Eu não sei se você, assim como eu, quando eu li esse texto, quando eu fui preparar essa palavra, que eu li esse texto, a gente sente um temor, a gente sente medo, porque nós olhamos para um texto como esse e nós vemos que o apóstolo Paulo aqui, ele estava escrevendo há muitos e muitos e muitos anos atrás, mas a palavra de Deus naquela época ela era tão atual como ela é hoje, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela mostra aqui exatamente o tempo em que nós vivemos. Aqui a Bíblia diz que nós viveríamos nos últimos dias tempos terríveis, tempos difíceis. Irmãos, e não é novidade para nós que a gente está vivendo esse tempo, um tempo muito difícil, um tempo em que a gente olha e fala, meu Deus do céu, eu estou neste meio aqui, eu estou inserido nesse meio, no meio de pessoas que se comportam e que têm essas características. Os meus filhos vão para a escola, eles vão para o meio onde eles convivem, para o trabalho, e eles estão com pessoas dessa maneira. Esse é o tempo que nós vivemos. Nós lemos aqui, irmãos, e eu não sei quantas características nós lemos aqui, mas foram muitas, e você foi vendo que uma é pior do que a outra. A gente vai lendo e vai falando, começa falando que as pessoas, que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são amantes de si mesmas, e aí é onde começa o maior problema, porque as pessoas só pensam em si, elas só pensam nelas mesmas, elas são egocêntricas, são pessoas que não pensam no outro. E aí a gente para pensar assim, mas será? Eu já sei que eu estou aqui, nesse tempo aqui. As pessoas que estão ao meu redor, que eu convivo,
Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é tão maravilhosa, é tão poderosa para a nossa vida, que Deus, Ele nos mostra ferramentas e Ele nos mostra como que nós vamos viver e como que nós vamos combater isso daqui. E como que, através do ensino da palavra de Deus e do que Deus coloca nas nossas mãos, nós vamos lutar e proteger a nossa família. Irmãos, nós temos esse papel. Eu tenho esse papel como mãe de proteger o meu filho, de ensinar, de mostrar para ele, de não desistir. Eu tenho esse papel como esposa de proteger o meu marido, né? Através da oração, através do clamor. Eu sei, irmãos, que aqui nós temos muitas famílias. Ali nós temos uma família, ali nós temos mais uma família, irmã Lourdes, mais uma família, os irmãos aqui. Nós temos aqui 7 famílias individualmente hoje. Mas nós aqui somos uma família, a igreja é uma família. Nós precisamos ver a igreja como família também. Se nós não vemos, tem algo errado. Eu convivo mais do que com muitos irmãos aqui, eu convivo muito mais do que com as minhas irmãs, com a minha mãe, com os meus pais, né, com os meus irmãos. Então a gente está junto, a gente sofre junto, a gente ora junto, a gente passa o problema do outro. Então, nós somos família. Mas, irmãos, o que eu quero trazer hoje assim é que nós precisamos sim enxergar, não dormir, não estar assim viajando de que nós estamos está tudo bem. Às vezes a gente vive uma rotina, né, na nossa vida de trabalho, de todas as coisas, e a gente acaba dispersando e não estamos alerta. E a palavra de Deus diz pra gente que a gente tem que estar alerta, vigiante, não durma, desperta, olhe o mundo que você vive, entenda como ele funciona e, de acordo com a palavra de Deus, lute com as armas certas. Não deixe a sua família se perder, não deixe a sua família sair do caminho. Ah, mas eu não tenho esse poder, irmã. Eu oro, eu falo, eu busco e não adianta. Irmãos, tem coisas que nós só vencemos com oração. É jejum e oração, é jejum e oração, é buscando em favor dos nossos. A gente não pode desistir, não. E eu creio, irmãos, que muitas coisas na minha vida, na sua vida e na vida da sua família não aconteceu por causa da sua oração, por causa do clamor que você faz, por causa do clamor que nós fazemos, porque existe um poder muito grande na nossa oração. Se a gente não acreditar que quando nós oramos, Deus nos ouve e Ele envia do céu livramentos, Ele envia do céu transformação de vida, Deus envia do céu mudanças, a gente vai ficar realmente frustrado, desanimado e sem esperança nessa vida. Vai falar, não, as coisas nunca vão mudar, as coisas nunca vão ser diferentes. Mas a palavra de Deus, ela não ensina isso para você e para mim. Ela diz para você e para mim que Deus, Ele nos ouve, Ele ouve a oração. Então nós precisamos orar todo dia, buscar, orar, clamar, entregar, colocar diante de Deus. Nós como pais devemos, Senhor, acontece isso com o meu filho, o Senhor vê. Pai, entra com providência, Senhor, faz uma obra, Senhor, faz por mim, faz por ele, faz pela tua misericórdia. E orar com fé, sabendo que Deus é poderoso para nos dar a vitória. Deus é poderoso para nos dar o livramento e para livrar os nossos filhos, livrar a nossa família de muitas coisas, dessas coisas que nós lemos aqui. Mas a gente estava falando uma coisa importante aqui, irmãos, é que quando nós lemos aquilo que o apóstolo Paulo escreveu sobre os últimos dias, isso traz para nós uma consciência de falar, eu estou sim
nesse tempo aqui, eu estou vivendo isso aqui. Porque quando nós temos um problema, mas a gente não consegue enxergar esse problema, é como se nós estivéssemos dispersos ou distraídos, e aquilo a gente não enxerga. Como que você vai vencer? Como que você vai lutar contra ele se você não está enxergando o seu inimigo? Se você não está enxergando o seu problema? A gente estava falando hoje, irmãos, no nosso trabalho secular, acho que o Rafa deve talvez trabalhar com isso, mas o Alexandre trabalha, a irmã Nalva. Existe algo dentro das empresas que chama ferramentas de qualidade. E dentro das empresas acontecem muitos problemas, certo? Existem algumas ferramentas que é para fazer a gente identificar o problema. Depois de identificar o problema e ter consciência daquele problema, a gente busca a causa, a raiz daquele problema. Ou seja, por que está acontecendo aquilo? Aquele problema não surgiu do nada. Ele teve uma origem, ele teve uma causa que geralmente é a causa principal, é a causa raiz. E aquele problema ele vai trazer muitas consequências, que nós chamamos de efeitos. E depois que a gente levanta o problema, a causa do problema, que é a origem, a consequência dos problemas, que são os efeitos que ela está trazendo, nós aí sim podemos pensar na solução do problema. E eu quero trazer isso hoje para você, para a gente trazer para a nossa família. Às vezes a gente está dentro da nossa casa e não estamos enxergando que a gente tem um problema. É preciso, a primeira coisa, que você reflita, que eu reflita e olhe para dentro da nossa casa. Irmãos, porque se nós temos um problema dentro do nosso lar, nós precisamos buscar em Deus a solução. A gente não pode conviver com aquele problema anos e anos e anos e mais anos e se conformar com aquilo e achar que aquilo é normal. Então a primeira coisa, vamos buscar em Deus o problema. Qual que é o problema que eu vivo hoje dentro da minha família? É um problema conjugal? É um problema de relacionamento com o filho? É um problema de relacionamento com alguém da família? Seja qual for o problema. É a saúde de um filho? É um filho que me causa muitas preocupações? São filhos, são tantas coisas que nós podemos viver, irmãos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. São tantos problemas que a gente pode enfrentar, mas é importante que você pense sobre esse problema que você tem, que eu tenho talvez, e a gente fale assim, eu preciso entender a origem desse problema. E quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vemos que o apóstolo Paulo ele escreveu aqui todas as características dessas pessoas, e todas elas características muito negativas, mas a maioria dessas características, irmãos, se você prestar atenção, ela não está relacionada ao comportamento da pessoa, mas ao caráter dela. Por isso que nós falamos da importância da gente trabalhar a causa, o problema. Às vezes nós temos um problema dentro da nossa casa que está relacionado a uma falha, a um desvio que envolve o caráter da pessoa. E isso precisa ser corrigido. A gente tem que corrigir através da palavra de Deus. É por isso que as crianças, desde pequenininha, a gente ensina. Olha, isso é certo, isso não é errado. Ou isso é errado, isso é certo, isso você pode fazer, isso você não pode. Isso que você está fazendo não agrada a Deus. E nós mostramos para eles o que é caráter. Irmãos, nós escrevemos aqui, olha, eu acredito que são umas 20 características. Mas aqui fala sobre pessoas orgulhosas, que só pensam em si mesmas, pessoas soberbas, pessoas avarentas, que são as pessoas que têm só amor ao dinheiro, pessoas profanas, que são pessoas que elas não dão valor
espirituais. Aqui fala sobre as pessoas que têm que só buscam os próprios prazeres, aquelas pessoas que só querem satisfazer a carne, o momento. Aqui fala sobre pessoas blasfemas, que falam contra Deus, que desonram a palavra. Fala sobre pessoas desobedientes a pais e mães, que não respeitam a autoridade, que não honram o pai e a mãe, e isso envolve uma quebra de mandamento. Isso é muito sério. Os ingratos, que não reconhecem o bem, que são pessoas que não reconhecem o bem de Deus e o bem que o próximo faz para você. Ingratidão é um pecado, é uma coisa que não agrada a Deus. Se alguém é ingrato com Deus ou ingrato com o outro, ele está errando. Aqui fala sobre os irreconciliáveis, que são aquelas pessoas que não perdoam, que guardam mágoas, que guardam rancor. Aqui fala sobre os caluniadores, que são pessoas que mentem, que contam falso testemunho, que falam fulano fez isso e ele não fez, que contam histórias que não são verdadeiras. Olha só, fala sobre os cruéis, que são pessoas que agem com maldade, pessoas que são contra o bem. Olha quanta coisa, irmãos, que a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo está falando. Olha, vocês estão nesse tempo, pessoas sem domínio próprio, que são pessoas que agem sem pensar, que falam sem pensar, que ofendem, que magoam, que falam palavras ofensivas e duras, palavras que depois de uma palavra dita é muito difícil você reverter aquilo, depois que você já magoou, já ofendeu, já falou. São atitudes muitas vezes impensadas, descontroladas, que no calor do momento a pessoa fala, mas aquilo tem um poder que vai lá e é muito difícil depois curar. Fala sobre as pessoas que não têm afeto, que não sentem amor, que não têm empatia, e fala sobre os inimigos do bem, que rejeitam aquilo que é bom. Inimigos do bem são aquelas pessoas que se incomodam até com quem faz o bem. Ela não faz o bem, ela se incomoda com quem faz. E fala sobre as pessoas que têm aparência de piedade, mas na verdade elas não têm piedade nenhuma. São pessoas hipócritas, que são pessoas que fingem, são pessoas que mostram o que não são. Aqui a palavra de Deus está falando sobre essas pessoas, irmãos. E agora, olha o choque que vem, que aconteceu comigo esse choque aqui, irmãos. E eu acho que os irmãos vão sentir também. Quando eu li esse texto, que eu li esses primeiros 5 versículos, eu falei: Senhor, meu Deus, eu estou vivendo no meio dessas pessoas. Esse é o meu mundo, é o mundo que o Enzo vive. Como que eu vou guardar ele disso? Como que eu vou proteger ele disso? Só que aí na nossa mentalidade, a gente acredita que isso só está no mundo, que aquilo só está do lado de fora, que aquilo está muito distante de nós. Mas quando nós pegamos cada característica dessa que nós falamos aqui, que a gente mencionou, e estuda o que é cada uma delas, a gente percebe que por muitas vezes essas coisas estão dentro da nossa casa, ou acontecem muitas vezes até com nós mesmos. Nós agimos e temos atitudes muitas vezes que são repreensíveis pela palavra de Deus, que são coisas que, Senhor, me livra disso. Meu Deus do céu, como é que eu posso servir a Deus e permitir que coisas assim entrem na minha casa, entrem na minha vida, entrem na vida dos meus filhos, da minha família? Não, Senhor, me ajuda a lutar contra isso. Agora, por isso que nós vamos aprender, irmãos. Aqui a gente viu que a maioria dessas coisas que nós falamos aqui está relacionada ao caráter. E eu fui buscar o que significa essa palavra, o que é o caráter de uma pessoa. Aquela fulana tem caráter, é uma pessoa de caráter. O que significa isso? São conjunto de valores
pensa, como ela decide e como ela age, mesmo quando alguém não está vendo. Então o caráter, ele está relacionado ao que nós somos e não ao que nós fazemos. O que nós fazemos é o comportamento que é definido através do nosso caráter. Se o meu caráter é um caráter íntegro, eu vou ter comportamentos íntegros. Se eu tenho desvio de caráter, eu vou ter comportamentos, né, que conferem ao desvio do meu caráter. Então o caráter é diferente do comportamento. Aí nós falamos lá do problema, né? Os irmãos lembram que a gente falou do problema, da causa, do efeito e da solução. É igual quando você tem uma febre. A febre é o problema. Se você trata a febre, não adianta. Porque a febre, ela vai passar ali, você toma a dipirona, a febre passa, mas depois ela volta. Você tem que tratar o problema, né? A causa do problema, não o problema em si. Ou o efeito, que é aquele cansaço que você sente, né? Isso não. Trata a causa. E a causa da febre pode ser uma infecção, alguma coisa. Então, na nossa vida, nós precisamos enxergar se eu tenho problemas dentro da minha casa, dentro da minha família, coisas que me fazem sofrer, que me deixam preocupado, aflito, ansioso, coisas que são difíceis para mim enfrentar. Eu preciso pedir, Senhor, me mostra por que isso está acontecendo. Qual que é a causa desse problema? E provavelmente a causa, irmãos, estará lá no ser, no caráter, no que formou e no que fez a pessoa ou no que está acontecendo dentro da sua casa, da minha casa, se comportar daquela maneira. É por isso que nós, dentro da família, nós precisamos atacar e cuidar da causa, né? Da causa do problema. E como que eu faço isso? Se a causa do problema está relacionado a comportamentos, a falhas talvez de conduta, nós precisamos nos preparar, enfrentar isso e cuidar, combater isso. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso, irmãos. O próprio texto do capítulo 3 já nos dá muitas direções. A palavra de Deus já tem direções para nós. É oração, é jejum, tudo isso. Mas tem coisas que nós fazemos também, que precisam ser feitas dentro da nossa família. E está aqui, ó. Vamos ler lá a partir do versículo 10. Primeiro eu vou ler o versículo 10. Nós vamos falar só, são poucos temas, irmãos. Poucos pontos que eu coloquei aqui. Mas o primeiro o versículo 10 diz assim. Deixa eu só colocar todo o texto errado nisso. Está escrito assim, ó. Ele disse lá, nós vamos ler do 10 até o 17. Primeiro o apóstolo Paulo mostrou o problema, né? Os últimos tempos. Agora ele ensina como nós vamos vencer isso. Está escrito assim, ó, no verso 10. Tu, porém, ele está falando para Timóteo, tem seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, você tem feito isso, você tem seguido aquilo que eu faço. Então aqui está o primeiro ensino, principalmente para nós que somos pais, pai e mãe. Nós precisamos ter um modelo dentro de casa. A gente tem que ser um exemplo. Não adianta a gente falar e não viver, e não fazer. Não adianta a gente vir para a igreja no domingo, ouvir a palavra, mas durante a semana, talvez os nossos filhos não vejam a gente abrir a palavra, não vejam a gente orar, não vejam a gente dar um glória. E a nossa casa nem parece uma casa de quem serve ao Senhor. Então é necessário que os nossos filhos vejam em nós exemplos, não só os espirituais, mas os exemplos de vida. Olha, meu pai,
Eu vi isso, graças a Deus, dentro da minha casa. Meus pais nunca serviram a Deus quando eu era criança. Mas meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito honestas, corretas demais. E aquilo eu aprendi tanto. Eles eram aquela pessoa assim, ó, não deve R$1 para ninguém, passa necessidade, passa fome, mas não faz dívida e não paga. Não. Então, pessoas muito corretas, muito íntegras. E eu desde pequenininha, eu aprendia isso. Olha, meus pais são muito honestos. E a gente aprende com o exemplo. Não adianta a gente ficar falando, e por fim a gente não tem aquele exemplo de vida, né? Então o primeiro ponto que nós colocamos, que a gente aprende aqui com a palavra de Deus, irmãos, é que nós precisamos ser um modelo, ser exemplo dentro da nossa casa. Porque se a gente fizer os nossos filhos verem que a gente faz aquilo que a gente realmente prega e fala, eles vão aprender. Eles vão entender, olha minha mãe, olha como é o meu pai. Minha mãe, ela, quando acontece uma determinada situação, como que ela reage? Como que ela fala? Como que ela fala com meu pai? Como que é o relacionamento do casal? Isso tudo os filhos enxergam, eles veem. Porque às vezes muitos filhos, às vezes vê os pais não têm um casamento muito, como deveria ser. Os filhos olham e falam assim, eu não quero casar, porque se for para casar e ser dessa forma, ou o contrário, eles falam, eu quero encontrar alguém como meu pai, para casar comigo, ou como a minha mãe, se é um filho homem, porque eles seguem o exemplo. Então a primeira coisa, o caráter verdadeiro, ele é aprendido através do exemplo que nós damos. Aí no versículo 11 e 12, irmãos, o apóstolo Paulo ensina assim, está escrito assim, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, ele está falando ainda para Timóteo, quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas elas me livrou. E também a todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. Então aqui ele está falando para o apóstolo Paulo o seguinte, vocês vão passar por você vai passar por perseguições, por aflições, mas o Senhor vai te livrar de todas. E quando a gente traz isso para dentro da nossa família, é como a gente disse, muitas vezes nós vamos passar de situações muito difíceis dentro de casa, onde nossos filhos vão ver como que é a nossa fé. A gente persevera. Eu preciso perseverar, guardar a minha fé na aflição, e os meus filhos vão ver a fé que eu tenho no Senhor. Olha, minha mãe e o meu pai são pessoas de fé. Eles perseveram, eles guardam, eles confiam no Senhor, mesmo na aflição, mesmo quando sofrem, mesmo quando são moídos muitas vezes pelos problemas da vida, pelas situações da vida, eles olham para o Senhor. E os nossos filhos aprendem isso. Eles entendem o que é realmente servir a Deus. Dentro da nossa família, isso não é só os filhos olhando para os pais. A gente aprende, cada um, como a gente disse, tem o seu papel dentro da família, e a gente aprende com cada um da família. Quando nós falamos de perseverança e de fé, eu posso dar o exemplo do Alexandre, porque eu conheço poucas pessoas com tanta fé como ele, e graças a Deus que ele tem, porque muitas vezes, irmãos, situações que a fé era para acabar, e esse homem ele vem e fala, não, vai acontecer em nome de Jesus, vai ser assim em nome de Jesus, porque guarda a sua fé, persevera, e isso, ele me abençoa, ele me fortalece com a fé dele. Então a gente em família, irmãos, nós temos esse papel também de fortalecer uns aos outros, de falar, olha, tenha fé, seja forte,
principalmente o casal tem que andar junto, o casal tem que estar junto em tudo, irmãos. Eu digo, não é estar junto para passear, para ir no shopping, para ir no culto, não, é estar junto na aflição, é estar junto na dificuldade, é estar junto na dor, é estar junto no dia difícil. Se está feliz, está junto, se está difícil, está junto. Isso é o casamento que Deus tem. Para os jovens aqui que ainda vão casar, peça isso para Deus. Fala, eu quero uma pessoa de Deus na minha vida. Porque o casamento é a decisão mais séria que você pode tomar na sua vida, é o seu casamento. Se você fizer uma escolha errada, aquilo pode trazer tanto sofrimento, mas tanto sofrimento. Agora, se você ouvir a voz do Senhor e o Senhor preparar para você, vai ser bênção na sua vida para o resto da vida, né? Então é isso, é perseverar, guardar a fé. Nós falamos aqui. O terceiro ponto para vencer os tempos difíceis em família, no verso 14 diz assim: 14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. Glória a Deus. Aqui está falando sobre a gente permanecer na verdade, que é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Nós precisamos permanecer na verdade, não inverter os valores. A gente vive num mundo onde está tudo diferente. O certo virou errado, o errado virou certo, e aí já está tudo, é assim mesmo. É esse mundo que a gente vive, é a modernidade, os jovens são assim mesmo. Não, nós precisamos mostrar para eles. A Bíblia fala que nós precisamos ensinar os nossos filhos, né? Depois no verso 15 vai falar mais uma vez sobre a palavra, sobre o poder da palavra de Deus na nossa família. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro da nossa casa, tem que estar na nossa boca, no nosso lar, né? Durante as conversas. A palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5, diz assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. Aí olha só, no verso 7, ensine-as com persistência aos seus filhos. Aqui o apóstolo Paulo já tinha falado lá na carta a Timóteo, né? Ele disse no versículo 15 que Timóteo, desde a sua meninice, ou seja, desde quando ele era pequenininho, ele já era ensinado as sagradas letras, que fez ele sábio, fez ele pronto e preparado para a salvação, para a fé. Então aqui está falando essa palavra em Deuteronômio, também confirma isso, de que nós precisamos ensinar a palavra de Deus com intencionalidade para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem já tem. Nós precisamos ensinar a palavra todo o tempo. Converse, no versículo 8 de Deuteronômio 6, diz assim: converse sobre elas, né? Está falando sobre a palavra. Ensine, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então o que a Bíblia está dizendo assim é que a palavra de Deus, ela tem que fazer parte da nossa rotina, ela tem que fazer parte do nosso dia, dentro da nossa casa. A gente precisa falar com os nossos filhos, marido tem que falar para a esposa, esposa tem que falar para o marido. Olha, teve um comportamento ali, eu sei que, irmãos, é o que eu digo sempre, converso isso com o Alexandre, a gente pode falar tudo um para o outro, ele pode falar qualquer coisa para mim, eu posso falar para ele, a gente pode falar para o Enzo, para os irmãos, para as pessoas que a gente ama. A gente só precisa ter cuidado como será dito, como aquilo será transmitido, né? Olhar para outra pessoa e ter o cuidado de falar como essa pessoa está recebendo o que eu estou falando, porque às vezes
Eu, graças a Deus, todos da minha família servem a Deus, então a gente tem liberdade para falar da palavra. Mas eu sei que não são todas as famílias que são assim, e não é tão fácil, porque a pessoa, quando ela ainda não conheceu Jesus, ela não conheceu a palavra, ela tem uma resistência muito grande de receber aquilo. E então nós precisamos ir com sabedoria, né? Com cuidado, saber o momento certo de falar. Às vezes não é hora de falar ali naquele momento, espera um pouco, tenha paciência, mas depois fala. Mas precisa ser falado, né? Aqui a Bíblia está nos ensinando que nós devemos sim ensinar, permanecer na palavra, ensinar a palavra intencionalmente. Isso significa planejar. Olha, quando eu tiver a chance que Deus vai me preparar, eu vou falar, eu vou corrigir o meu filho, eu vou corrigir a minha esposa, eu vou corrigir o meu marido, eu vou aconselhar, eu vou falar, olha, isso aqui não, isso aqui que você fez não é bem assim, né? Pensa sobre isso. E o jeito de falar, irmãos, a pessoa recebe aquilo que você está falando, mas precisa ser do jeito certo, na hora certa, né? Com todo o cuidado, mas a palavra tem que ser dita, né? No versículo 16, nós já estamos terminando, irmãos. O versículo 16, ele diz assim, ó, que toda a escritura, ela é divinamente, é de Deus, é do céu, ela é inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir. Então a palavra de Deus, ela é para isso. A palavra de Deus é o que dá direção na nossa vida. É a palavra de Deus que nos ajuda e que nos faz tomar as decisões certas, tomar as atitudes certas. Então, qualquer coisa, não importa o que nós formos fazer na nossa vida, pode ser coisa simples. Isso é, o Senhor aprova isso, está correto segundo a palavra de Deus, está certo segundo os mandamentos do Senhor, eu fazer isso, eu agir assim. Então, a palavra de Deus é para ser usada mesmo para ensinar, para repreender, para corrigir, para fortalecer, para educar. É tudo através da palavra de Deus. Porque é assim, irmãos, que nós vamos. Se a gente sabe, só para a gente concluir, se a gente sabe que nós estamos num mundo terrível como esse, e que nós mesmos, a nossa família, quem a gente ama, está submetido a isso, está nesse meio, ou muitas vezes isso já chegou muito perto de nós, algumas coisas já estão até dentro da nossa casa. Nós precisamos sim buscar no Senhor, primeiro orar, jejuar, clamar a Deus para que Ele nos dê o livramento, a direção. Mas nós precisamos também ser sábios. A Bíblia diz assim que o temor ao Senhor, o salmista diz, é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus e entendemos tudo que a gente passa, que a gente vive, nós conseguimos enxergar os problemas que a gente tem, a gente pode buscar no Senhor uma solução para eles. A gente não pode se conformar, ser conformados com certas coisas na nossa vida, de falar, não, mas isso é assim mesmo, eu já me conformei que é assim. Não, não se conforme, principalmente se for alguma coisa relacionada à pessoa que você ama, a pessoas que você ama, que são a sua família, que Deus te confiou para cuidar, para amar, né? Não, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, mostra para mim como que eu devo fazer, como que eu devo agir, o que eu devo falar, como que eu faço. Tudo nós precisamos pedir para o Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos mesmo. Nós desanimamos, nós só choramos e sofremos e falamos, é assim mesmo. Mas quando Deus está conosco, e nós confiamos que Deus está conosco, e que Deus ama a nossa família, a família
família é uma coisa muito sagrada para Deus. É algo que Deus preparou. Quando o Senhor disse assim, criou o homem, depois o Senhor falou assim, olha, eu vou fazer para você uma adjuntora, é alguém que vai estar junto com você. Ali Deus já formou esse plano tão lindo que é a família, que é coisas, a família é para ser bênção na nossa vida, não é para ser uma carga pesada para carregar. A família é para ser bênção. E quando nós falamos de família, nós estamos falando de igreja também. A igreja é uma família. A igreja tem que ser bênção para nós também. Nós como família, nós como igreja, a vontade de Deus. Amém? Então, não desiste da sua família não. Ore, busque, confie. Que Deus pode nos ajudar e vai nos ajudar com todas as coisas. Amém? Vamos orar. Dá tempo de orar.